comigo se você realmente quer aprender química de um jeito bem simplesinho, bem bonitinho, para nunca mais esquecer e guardar no seu coraçãozinho. Professor Flávio Jones, o Brabão da Química. Esse é o canal que você vai aprender química de verdade, sem macetes ou decorebas. Vem comigo, galera. Olha para esse exercício que foi mandado aqui para o nosso canal por um dos nossos seguidores. Sabendo que dois átomos diferentes são isóbaros, átomos A e B, qual o número de nêutrons do átomo A e o número atômico de B? Esse exercício, galera, é sobre semelhanças atômicas. Mas antes, já te convido a deixar de lado a timidez, larga de bobeira, senta o dedo aí no like, se inscreva no canal aqui do Brabão da Química e compartilha todo o nosso conteúdo para geral com todos os seus amigos. Dá aquela força e aquela moral pro prof aqui que está disponibilizando conteúdo gratuito e de qualidade para você. Vem comigo, galera. O que são isóbaros? Iso, você sabe que quer dizer o quê? Mesmo, igual. Então eu tenho o quê? Dois átomos diferentes que vão ter uma coisa igual, que é o número de massa. Mas o que é o número de massa? Vem cá comigo. Você sabe que na química nós representamos os elementos químicos através de uma simbologia. Por exemplo, eu tenho um átomo de sódio, que eu vou representar o quê? Pelo Na, primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. E aí, quando eu olho na tabela periódica, ele vai ter esses dois numerozinhos aqui, ó, 11 e 23. O que significa isso, prof? Veja bem, o maior número que está na parte de cima, ele vai significar uma coisa chamada número de massa. Esse número de massa é representado pela letra A, que quer dizer a soma de duas partículas que estão ali no núcleo do átomo, que é prótons mais nêutrons. O númerozinho de baixo, que é o número 11, vai representar o quê? O número atômico, que vamos representar pela letra Z, que é a mesma coisa o quê? O número de prótons. E você sabe que num átomo, de acordo com o modelo de Rutherford aliado aos postulados de Bohr, nós temos três partículas, que são prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons eu não preciso calcular, os prótons são a identidade de cada átomo. Cada elemento químico ele vai apresentar o quê? Um determinado número de prótons. Esse número de prótons vai diferenciar um elemento químico do outro. Na tabela periódica nós temos o quê? 118 elementos químicos. Cada elemento químico, tá, é representado o quê? A diferença entre um e o outro é o número atômico, o número de prótons. Nós vimos o quê? Que o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons, o lítio tem 3 prótons. Então a diferença entre eles vai ser o quê? O número de prótons. Tá legal? Quando eu tenho um átomo neutro ou um átomo no estado fundamental, eu tenho as partículas elétricas desse átomo, desse elemento químico, iguais, ou seja, equilibrados. Está vendo aqui no átomo de sódio, eu tenho 11, então prótons é igual a 11. Se eu tenho um átomo no estado fundamental, em que eu tenho as cargas elétricas equilibradas, o que é isso? Se eu tenho 11 prótons, tá? Se está equilibrado, eu também vou apresentar o quê? O mesmo número de elétrons, que é 11, certo? Já o número de nêutrons, galera, eu tenho que calcular. A fórmula é simples. A, que é o número de massa, tá legal? Que vai ser representado o quê? Por Z mais N. N vai ser o quê? A menos Z. Então, quando eu calculo o número de nêutrons, eu vou pegar o maior número, que é o número de massa, e vou diminuir o quê? Pelo menor número, que é o número de prótons. Por que o prof está dizendo isso? Eu quero que você não decore essa posição, porque nas tabelas periódicas, tá legal? Esse número pode vir o quê? De maneira diferente. Por exemplo, na tabela
matemática, você pode encontrar o quê? Esse 23 aqui embaixo e o 11 em cima. Então, o que, que o prof quer de você? Que você saiba o quê? Que o maior número, seja ele estiver embaixo ou em cima, vai ser o número de massa. O menor número, o número de prótons. Tudo bem? E aí, quando eu falo de isóbaros, vamos dizer que eu tenho um átomo A, um átomo B e um átomo C. Aqui eu tenho 30, 28 e aqui eu tenho 30. Se eles são isóbaros, eles são o quê? Átomos diferentes com o mesmo número de massa. Está vendo que o maior número tá em cima? Então, eu tenho o A e o C, eles apresentam uma coisa em comum, que é o quê? O número de massa. Vamos colocar o número de prótons aqui. 17 e aqui 22. Então, quando esse número estiver igual aqui na parte de baixo, que é o número de prótons, está vendo esse 17? Eu tenho 17, que é o número de prótons no átomo A, e 17, que é o número de prótons no átomo B. Quando eu tenho aqui, ó, o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico em átomos diferentes, eu chamo o quê? De isótopos. Tá legal? Feito essa revisão, vamos calcular aqui o nosso exercício. Então eu tenho o átomo A. Esse átomo A, ele tem número de massa 6x mais 8, número de prótons 6x mais 3. O átomo B, ele tem o quê? O número de massa 3x mais 20, o número de prótons 2x mais 8. E agora, prof, como é que eu faço isso? Eu tenho uma incógnita x, tanto no átomo A, tanto no número de massa quanto no número de prótons, e a incógnita x no átomo B, tanto no número de massa quanto no número de prótons. Galera, quando eu tenho essas equações, seja no número de massa como no número de prótons, eu tenho que igualar. Então, aonde que o problema nos diz para igualar essas equações? No número de massa. Por quê? Sabendo que dois átomos diferentes são isóbaros, se eles são isóbaros, eles têm o quê? O mesmo número de massa. Para que eu saiba qual é o número de massa, eu vou ter que igualar o quê? As equações, tá legal? Aonde está representado o quê? O número de massa, que é na parte de cima. Então eu vou igualar essas duas equações, pois o átomo A e o átomo B são isóbaros. Se o problema me diz átomos diferentes que são isótopos, eu iria igualar o quê? Na parte de baixo, onde é representado o quê? O número de prótons. Então eu vou pegar 6x mais 8 é igual a 3x mais 20. 6x, esse 3x aqui eu passo para o outro lado, invertendo o sinal, fica menos 3x, é igual a mais 20. Esse 8 eu passo para o outro lado, invertendo o sinal, fica menos 8. 6x menos 3x, 3x. 20 menos 8, fica quanto, galera? Isso aí, 12. X é igual a 12 sobre 3, que eu tenho o valor de x é igual a 4. Veja que o que ele quer no átomo A, qual o número de nêutrons? Para eu saber o número de nêutrons, galera, eu tenho que calcular assim, essa fórmula aqui, ó. Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, o número atômico. Então veja que no átomo A eu só sei o quê? Apenas a incógnita x, que tem um valor de 4. Então eu vou ter que substituir o quê? O valor de x tanto em cima, que é o número de massa, quanto também embaixo, que é o número de prótons, e diminuir. Então vamos lá. Eu sei que 6x, tá? Mais 8 é igual a 0. 6 vezes, qual é o valor de x? 4. Mais 8 igual a 0. 6 vezes 4, 24. Mais 8 me dá o quê? O valor de 32. Então eu sei o quê? Que aqui em cima eu tenho o valor o quê? De 32, que é o meu número de massa. Vamos agora saber e calcular o número atômico, o número de prótons do átomo A. Então, 3x mais 3
igual a 0. 3 vezes 4 mais 3 igual a 0. 3 vezes 4, 12. Mais 3 igual a 0. 12 mais 3, 15. Beleza? Agora eu posso calcular o quê? O número de nêutrons. Esse nêutrons é igual o maior número, que é o número de massa, que é 32, menos o menor número, que é o número de prótons, que é 15. Nêutrons do átomo A é igual a 32 menos 15, que eu tenho valor o quê? De 17. Então aqui eu tenho 17, número de prótons 15, o número de nêutrons 17, o número de massa 32. Agora o que ele quer saber do átomo B? Ele quer saber apenas o quê? O número atômico. Então eu vou pegar na parte de baixo, onde está representado o número atômico, o número de prótons, pegar essa equação e substituir o quê? Pelo valor da incógnita x, que é 4. Então eu tenho no átomo B 2x mais 8 igual a 0. 2 vezes o valor da incógnita x é 4, mais 8 igual a 0. 2 vezes 4, 8, mais 8. 8 mais 8 me dá o valor o quê? De 16. Então, o número de nêutrons do átomo A é 17, o número atômico, o número de prótons do átomo B, igual a 16. Beleza, galera? Toda vez que você vê um problema de semelhanças atômicas em que eu tenha equações nos átomos, tá legal? Eu vou pegar o quê? O que ele pede. Vou igualar as equações, se ele pede isóbaros, vou igualar o quê? Na parte de cima de cada átomo, que é representado o número de massa. Lembra? Isóbaros, átomos diferentes que apresentam uma coisa em comum. O quê? O mesmo número de massa. Galera, se você gostou, já senta o dedo aí no like, não fica de bobeira, curte, se inscreva no nosso canal, espalha para geral. Ajude o professor Flávio Brabão da Química a crescer e o nosso conteúdo está disponível para mais pessoas aprenderem e gabaritarem a sua prova de Química. Se você tem uma questão que não consegue resolver, já manda aí para o nosso canal que nós vamos te ajudar não apenas a resolver, mas a aprender Química de uma maneira bem simplesinha, bem bonitinha, para que você nunca mais possa esquecer e guardar no seu coraçãozinho. Tamo junto, galera!